Olá, canifesitos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gabi Fox. Eu sou a Gabi Fox e hoje eu vou falar sobre o The Mimic, uma teoria muito bizarra que eu acabei pensando depois que eu assisti a teoria do canal FNAF. Enfim, introzinho de 10 segundos e a gente já vai pro assunto. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. Bem. Eu tenho certeza que vocês vão ficar maluquinhos da vida e muitos vão falar, não, isso é bizarrice, isso não tem nada a ver com o que você tá falando. Mas mesmo assim, gente, eu quero compartilhar essas descobertas com vocês porque eu achei muito da hora e eu me sinto uma criança falando sobre FNAF novamente. Lembrando que nada que eu quero fazer aqui é deduzir uma verdade absoluta sobre o animatronic The Mimic ou barra personagem, né, e tudo mais. Eu só quero compartilhar as coisas que eu vi pela internet e... como nós somos uma comunidade, eu gostaria de poder, talvez, receber uma ajuda de vocês para poder bolar umas teorias mais interessantes e podemos conversar sobre elas na próxima live, que é no domingo, às 16 horas. A história do The Mimic, eu acho que todo mundo aqui já sabe, né? É um robô criado pelo Edwin para poder tomar conta de seu filho David, de 4 anos de idade. O robô ele foi programado pelo Edwin com os propósitos de observar, aprender e imitar. Por isso o nome The Mimic. E assim, o David, ele cria uma... afeição ao robô, né? Eles começam a brincar e eles são praticamente irmãos, né? Eles fazem tudo juntos e tal. E o Edwin, ele pode ter uma maior facilidade em focar no seu trabalho, que ele tá trabalhando para Phasma Entertainment. A história se passa durante os anos 80 e ele, inclusive, perdeu a sua esposa enquanto ela dava à luz ao David. E, enfim... o Edwin, ele tem uma descrição muito parecida com o personagem Henry, né, que a gente ficou sabendo através da primeira trilogia de livros, The Silver Eyes, The Twisted Ones e The Fourth Closet. Mano, o que eu achei muito bacana é que essa história, como tá no Tales from the Pizzaplex, ela não se ambienta na época do Pizzaplex. Na real, não temos nenhuma informação sobre o Pizzaplex nessa história. A única coisa envolvendo a Phasma Entertainment é quando a empresa manda funcionários para a fábrica abandonada onde o Edwin tá morando com seu filho, porque depois dele ter criado o seu primeiro robô, que é um aspirador de pó, coincidência com o aspirador de pó do Trash and the Gang, ele faliu, né, e tal, depois da esposa dele. Essa desestabilidade familiar, emocional e financeira. Enfim, ele acabou tendo que vender a casa que eles tinham comprado e agora ele passou a morar somente na fábrica abandonada. Daí ele passou a trabalhar para a Phasma Entertainment. Daí em diante, então, o que ele fez foi criar animatronics. Inclusive na história, né, no resumo que eu li, diz que ele estava trabalhando numa raposa pirata, o que eu achei muito interessante. Eu pensei, uau, ele está criando Foxy, que legal. Mas depois eu vi que outras pessoas na internet estavam falando que, na realidade, os robôs que o Edwin estava criando não eram os animatronics principais, e sim variantes desses do Freddy, Bonnie, Chick e Fox, e mandando para outras filiais da Phasma Entertainment. Eu fiquei tipo, tá, ok. Mas, enfim, de qualquer forma, nós temos que o Edwin perdeu seu filho num acidente de carro, o que atropelou ele foi uma van branca, e daí em diante, 2 semanas depois, o Edwin, ele ficou muito bolado com o The Mimic, porque o The Mimic chega pra ele se comportando da mesma maneira que o seu filho, inclusive pedindo sorvete, que foi a frase que acendeu uma lâmpada na cabeça do Edwin pra ele poder criar um Mimic a início de conversa. Enfim, nisso em tudo, depois que depois da morte do seu filho e o robô chegar pra ele agindo como seu filho, ele ficou com muita raiva, pegou um pedaço de barra de ferro e começou a descontar toda a sua angústia no robô, quase o destruindo completamente. Só que depois que ele perdeu as suas forças, o livro descreve que ele se desabou em lágrimas e se arrependeu de tudo aquilo, tipo, de ter criado o animatronic e tudo mais, e o abandonou, e abandonou a fábrica, ele simplesmente foi embora. Meses depois, a Phasma Entertainment manda um grupo de pessoas lá para poder ver o que aconteceu e pegar as últimas tecnologias que o Edwin estava trabalhando para a companhia. Enfim, eles entram, passam por uma porta gigantesca de aço e uma porta dupla, né? E depois a porta se fecha, eles percebem que tem um cheiro estranho lá dentro, a fábrica tem 3 andares e eles começam
a investigar de onde, que tá acontecendo aqui dentro, por que as coisas tá assim, esse cheiro aqui, eles veem que tem os corpos mortos ali, eles ficam, epa, estamos em perigo aqui. Daí então eles percebem que o Mimic tá fantasiado de bobo da corte e tá perseguindo eles, e eles tentam se esconder, mas e se defender, não dá certo, e todos eles acabam morrendo no fim das contas. Em um resumo bem breve, é essa a história do Edwin. O que eu achei interessante nessa história é que ele tem algumas referências ao Henry de FNAF, né, como eu disse mais cedo, e ele gosta de criar robôs. Durante a sua infância, o desejo que ele teve foi de mudar o mundo com as suas criações, através de suas criações, e é isso que ele fez. Ele estudou, se formou em robótica, eletrônica e pronto. Ele tentou iniciar a sua empresa, não deu certo, mas adiante ele passou a fazer exatamente isso, só que para Fazbear Entertainment. Bem, e é basicamente o que acontece com o Henry. O Henry, ele gosta de fazer essas coisas, ele, inclusive, nos livros, ele agrada a sua filha, né, a Charlie, com pequenos brinquedinhos. E ele cria uma empresa baseada nisso, a Family Diner, né, e tudo mais. Só que dá tudo errado, tudo fecha as portas por causa dos acidentes que aconteceram lá. Ele também perdeu a sua filha envolvendo um carro, só que não foi um atropelamento, foi um homem que desceu de um carro para poder matar ela, que foi o William Afton. E, enfim, esses pontos de características com eles é muito bacana, e eu adoro observar isso nas histórias que o Scott Cawthon escreve pra nós. E como ele mesmo disse, é importante a gente ler os livros, porque em algumas das histórias vai ter umas características, umas informações que dá pra gente ligar com o passado, sabe? Que é importante, e que os jogos a gente consegue perceber também que eles estão focando muito mais no futuro da franquia, que inclusive eu acho que tá acabando. Demais, eu fiquei pensando, e depois de assistir também a teoria do canal do John do FNAF, mano, o que o Mimic tem a ver com a história dos jogos em si? Depois da teoria do John, eu fiquei, não é possível que o Mimic é a Baby, não é possível. Sim, porque basicamente na teoria do John é isso que acontece, e é muito bizarro. Basicamente, a Baby, ela é a Charlie, sabe, nos livros. Então, o Henry criou um projeto baseado na Charlie, que acabou se tornando a Charlie Bot, que é a versão adulta final da Charlie, que é a personagem principal, né, a antagonista principal de The Fourth Closet. No fim das contas, a Baby era pra ser uma versão da Charlie, só que o Henry abandonou essa versão da Charlie porque ela era um erro, entendeu? O Henry, ele descontou a sua frustração na Baby. É a mesma coisa que o Edwin fez com a sua criação, The Mimic, correto? Perfeito. Então, daí em diante, a gente começa a fazer uma ponte com essa informação. Bem, a gente continua então pensando no seguinte, ok, se a Baby é a Charlie, quais são as suas características para dizer que nos jogos isso pode ser possível? Nós temos a Baby, o design dela é cheio de pequenas antenas, incluindo no microfone. Esse design, ele está presente no robô Left, que também foi o Henry que fez. Nós temos no microfone do Left também essa anteninha. Nós temos na Happy Frog e essa anteninha. E o Mimic, se a gente for voltar um pouco mais no passado, parece que ele foi introduzido lá em FNAF World. E a gente sabe que a gente está vivendo a época do Winds of Madness do Scott. E o Scott falou que o Winds of Madness seria uma combinação de ideias que ele teve depois de fazer o Update 2 de FNAF World. Então, se o Mimic estava lá depois desse update, incluindo o Virtual Freddy, será que ele imaginou um cenário com essa possibilidade para dentro dos jogos também? Seguindo adiante, nós temos a Baby nos jogos sendo uma criação do Henry que foi abandonada e que o William pegou essa criação para ele e usou para o seu fim próprio, entende? Tanto que o design da Baby não segue o design da Elizabeth, e eu aponto pro cabelo da Charlie e da Baby, porque a última vez em que o Henry viu a sua filha, ela era criança, e o penteado que a Charlie mais usava quando criança era essas marisquinhas. E olha só como é que é o penteado da Baby, idêntico. Estranho, não? Sendo que o cabelo da Elizabeth é o tempo todo solto e a principal característica dela é esse lacinho na cabeça. Uma das primeiras fantasias que o Mimic vestiu pra poder começar a matar a galera lá da Fazbear foi uma fantasia de bobo da corte. A fantasia de bobo da corte consiste num sapato muito peculiar. E é o sapato da Baby. Enfim, nos livros,
Baby foi criado pelo Henry e era pra ser a sua filha. Nos jogos, nós temos a Baby. Sendo assim, a tecnologia Mimic pode ter começado a partir da Baby, porque ela tem uma inteligência muito avançada, até porque na noite 4 de Sister Location ela fala que ela aprendeu a fingir. E a gente consegue perceber que a Baby, ela pensa não só porque ela tá com uma alma dentro dela, mas também como ela mesma sendo robô. Essa tecnologia de inteligência artificial na história de FNAF pode ter sido iniciado com os Funtimes. Tem o Funtime Fox, que tem a possibilidade, né? A função dele é imitar a voz dos pais e é uma sincronia para poder ludibriar as crianças na hora da Baby capturar alguém. Podem me dizer, não, mas a Baby foi criada para Elizabeth. A gente vê ela falando isso no livro. A gente sabe que Baby tem a alma da Elizabeth. A Baby era uma criação do Henry para Charlie, acabou não sendo. E nas mãos do William, a Baby ficou sendo a Elizabeth. Nos jogos aconteceu a mesma coisa, então se a gente for pensar dessa mesma maneira. O Henry criou, abandonou, o William tomou posse, e agora a Elizabeth está posando lá dentro também. E aí o fim é lá em FNAF 6. Nós vemos 2 trajes diferentes da Baby, e a gente ainda pode ter mais 2 trajes da Baby por aí. Mais 2 versões, porque a gente sabe que o Henry criou 4 versões da Charlie. E de acordo com as criações do Henry, a aparência da Baby, né, digamos dos Funtimes assim, já não era algo exclusivo do William. Até o Security Puppet tem uma aparência similar com os dos Funtimes. Então aquele corredor do Plush Trap, que tem 4 cômodos, seria onde estão guardadas as 4 versões da Baby? É isso que tá lá. Chegando em Security Breach, nós temos a porta metálica dupla gigante que quando a gente entra, ela tranca atrás da gente. E o nome dessa porta nos arquivos do jogo é Charlie Door. Sem falar que a sala tá repleto de post-it coloridos, que é basicamente o que o David gostava de fazer com Mimic, colorir em papéis coloridos. E aquela sala tá lotada deles. E tem desenhos que, inclusive, a Charlie fez nos livros. E também tem códigos binários ali, uma linguagem de robô no meio. Então, tipo, tem muita coisa que liga um ponto em outro, mas ao mesmo tempo parece que em algum lugar isso tudo se perde. E é estranho. De modo resumido, essa é a teoria maluca que eu tenho na minha cabeça. Então, por fim, eu creio que a Baby tenha sido criado inicialmente por Henry, mas essa ideia foi roubada pelo William, e agora ele usou pra ser da Elizabeth. A Elizabeth acabou possuindo a Baby, e a gente pode ter mais outras versões da Baby escondidas ali, já que o quarto do Plush Trap é ligado com a Balor's Gallery, e a gente pode ver um rosto familiar, que é a Charlie de volta em Security Breach, baseado em todas as referências que o jogo faz ao Puppet, por algum motivo. Ainda mais com o nome dessa porta e esse local tendo inclusive ligações com o paralelo de Henry, com a história do Edwin e tudo mais. É isso. Ficou muito confuso? Eu sei, mas os comentários estão abertos para vocês poderem falar com a gente sobre tudo isso. Enfim, vou ficando por aqui, vocês vão nos ver por aí, Gabi Foxy, e encerrando. Tchau, tchau!